Pessoal, aqui nesse vídeo eu vou estar falando sobre a obra literária Redoma de Vidro, escrita por Sylvia Plath. Antes de falarmos da obra em si, gostaria de primeiro falar sobre a biografia da autora. A mesma é americana, estadunidense, e aos 8 anos de idade ela perdeu seu pai, ficou órfã. Aos 18 anos de idade ela ingressa na Universidade Smith College, nos Estados Unidos. 3 anos após o ingresso na universidade, ela apresenta sua primeira crise depressiva, certo? E com 2 anos ela consegue o tratamento. E logo após isso ela consegue se graduar como louvor, certo? E logo após ela consegue uma bolsa de estudo em Cambridge, na Inglaterra. Lá ela conhece o poeta inglês Ted Hughes, que se casaram mais tarde, em 1956. Ela tinha por volta de uns 24 anos, certo? Em 1957, um ano após seu casamento, o casal volta para os Estados Unidos, terra natal de Sylvia Plath. E ao descobrir que está grávida de sua primeira filha, eles voltam para a Inglaterra novamente, certo? E 2 anos depois eles têm o segundo filho, chamado Nicholas, tá certo? E em 1962 ela publica uma obra que trata sobre um difícil relacionamento com seu pai, Olha, apesar de que ter perdido seu pai aos 8 anos de idade, ela publica uma obra que trata de difícil relacionamento com seu pai. E no mesmo ano dessa publicação, ela separa do seu esposo, Ted Hughes, E finalmente, em 1963, ela publica a obra Redoma de Vidro, que aqui a gente vai estar falando, tá certo? A Redoma de Vidro não se trata de uma obra autobiográfica. Por quê? Porque além do nome, o lugar dos acontecimentos narrados não são reais da autora, ou seja, através de outros personagens envolvidos e também em espaço diferente, tá certo? De cara, pelo nome Redoma de Vidro, nos remete à ideia de liberdade. E realmente é justamente a questão de liberdade que trata com maior ênfase nessa obra. Tudo isso refletido através da protagonista Esther, representante como protagonista da obra. Na obra, a protagonista Esther sofre sucessões de fatos, certo, conturbadores. Se a gente for considerar desde a vida como estudante, na obra em Boston, na universidade em Boston, entre muitas outras garotas da moda, garotas lindas. A gente percebe através da obra mas só reclamações de Esther, sobre sua vida pessoal como estudante. Não, apesar de que ela poderia se sentir com autoestima pelo nível que tinha socialmente, como estudante, como uma pessoa inteligente, assim como as outras garotas, ela não se sentia com autoestima, isso nos refletindo a questão de aspectos que podemos classificar como comportamento depressivos. Além de sua vida como estudante, ela preocupava-se o que ia fazer após terminar essa faculdade, na universidade. Além disso, ela se preocupava na questão de ser mãe, como ser mãe, esposa, e também sobre a parte de virgindade. Na parte de ser mãe, ela se preocupava pelo fato de que, tendo filho, na imaginação dela, tendo filho, ela não ia ter a mesma liberdade que tem
como solteira, né? E também não teria a mesma liberdade desde quando passasse a morar com homens, tá certo? E sobre a questão da virgindade, o que podemos entender sobre a questão aí de tradição, isso também para ela era muito perturbador só em pensar isso, porque é polêmico em termos de tradição, né? E que ela percebia, em algum momento da obra, eu entendi que ela percebia que no mundo, né, desde há muito tempos atrás, uma característica que diferenciava muito as pessoas era essa questão de virgindade, segundo o ponto de vista da autora, tá certo? Todos esses fatos, a gente percebe a questão de comportamentos depressivos por parte da protagonista, né? E que, como prova, a gente podemos entender na obra as tentativas de suicídio por parte de Esther, né? Inclusive, na obra teve um período em que ela desaparece, né? Desaparece e tem isso como tiveram ela como falecida, como como é que diz, como sequestrada, até que um dia encontraram e levaram para o hospital para um tratamento psiquiátrico. Nesse cenário do hospital, quando seu tratamento é descrever muitos detalhes, principalmente sobre as pessoas, né, que ela teve contato, inclusive sobre como vestir cada pessoa, o comportamento das pessoas, o perfil das pessoas em si. Como se trata de garotas que está voltado mais para a obra, até mesmo quando ela descreve as pessoas, seja profissional que ela se envolve, ou como até mesmo as garotas colegas dela, ela descreve essa questão de detalhes de roupas, de calçados e tudo, tá certo? E no hospital, ela descreve, por exemplo, a questão dos detalhes sobre os profissionais, sobre o momento em que ela passava por sucessões de eletrochoques, né, no tratamento dela, e fala também sobre a enfermeira Nola, né, que foi a enfermeira que ela gostou, e sua amiga Joana, que veio a cometer suicídio, né, tempo depois, após lhe ajudar, e ao hospital após ter tido sua primeira relação sexual, rompendo sua virgindade, tá certo? Pouco tempo depois, souberam que ela cometeu suicídio, tá certo? Então, como podemos perceber, se a gente for analisar a questão também da vida real de Sylvia Plath com a obra escrita, a gente percebe uma estreita relação entre fixação e realidade. Sobre a obra em si, uma polêmica que houve, né, é sobre a questão da tentativa de adaptação da obra, que na verdade não eram as originais, e que o marido de Sylvia Plath, o ex-marido na questão, que já estava separado, ele tenta fazer alterações, tipo cortes e inclusões em trechos da obra, né? Mas pelas críticas sociais percebe que ali não eram os originais e que inclusive em algum momento foram desmascarado isso. Inclusive em 2004, né, foi que começou a aparecer as reais partes da obra, inclusive com a ajuda de Sylvia Plath, com a ajuda da filha de Sylvia Plath, né? E inclusive, como entendemos tanto na vida real sobre a biografia de Sylvia Plath, quanto no que é descrito nas obras, um dos principais motivos que fizeram a entrar em depressão e tentar suicídio várias vezes, um dos principais motivos foi a questão de traição, né? Como podemos saber da biografia de Sylvia Plath com seu esposo, a questão de traição foi um dos motivos que acarretou a entrar em estado de depressão e cometer suicídio. Isso causou, então, uma fúria tanto para sua esposa Sylvia Plath, quanto para a corrente feminista da época americana. E piorando mais ainda, quando houve um suicídio idêntico ao de Sylvia Plath pela a segunda esposa do poeta inglês Ted Hughes, a segunda esposa no sentido de ser após a Sylvia Plath. Ela cometeu suicídio da mesma forma que a Sylvia Plath, como
em aspiração do gás de cozinha, tá certo? Tudo isso acarretou para um conflito social da época, tá certo? Como eu já falei aqui, a questão de tentativa de adaptação da obra, inclusive com distorções da realidade dos originais, foi um fato que marcou assim para as críticas sociais, né? Tá certo? E só em 2004 que começou a aparecer as reais sobre a obra. Tá certo, pessoal? Esse vídeo só foi para escrever um pouco sobre a obra de Sylvia Plath, né? Com sua protagonista principal, Esther, que representaria, no caso, fatos fictícios, mas que na realidade tem a ver com o de Sylvia Plath realmente. Fazendo uma comparação entre a realidade de Sylvia Plath com a obra descrita, a gente percebe que tem tudo a ver, que seja através da imaginação ou da experiência de Sylvia Plath, isso é refletido nessa obra. E como podemos entender, é sim através da experiência social de Sylvia Plath, que foi inspirada essa obra através de sua protagonista Esther, considerando vários aspectos, tais como dificuldades em relacionamento com homens, uma questão amorosa, a dificuldade como mãe, que no caso ela teve 2 filhos realmente, mas que na obra nem mostra, ela nem aparece de fato com filhos, ao contrário, tinha preocupação com isso, tá certo? Assim como também, em termos de comparação com a realidade sobre homens, que ela teve e foi traída, pelo contrário disso, ou idêntico mesmo, na obra refletido em termos de vamos dizer assim, de traumas, em que em todos os homens que Esther tinha relação, não daria certo. Só no último que teve, mas por curiosidade dela, de quebrar o tabu, teve a questão da perca da virgindade da Esther, protagonista. Certo, pessoal? Esse vídeo mesmo só foi para falar um pouco sobre a obra de Redoma de Vidro, né? Eu achei muito interessante essa obra e que a leitura dessa obra em si é riquíssimo, tanto no sentido de a gente entender os fatos sociais daquela época, quanto também na aquisição de hábitos de leitura e assim você ter uma viagem no conto de história, né? Porque assim, à medida que você vai contando lendo uma história, você está viajando num caminho cheio de curiosidade. Cada fato que você lê, principalmente aqueles que te chamam mais atenção, te leva a pensar a profundo sobre aquilo e o que será no final dessa obra. Então, no meu ponto de vista, essa obra é muito interessante, principalmente para pessoas que se identificam com esse caso, né? Acho interessante essas partes sociais, principalmente aí da parte da virgindade da mulher e suas preocupações refletidas aí na obra. Tá certo? Até o próximo vídeo. Obrigado.